Matheus Gonçalves de saída, agora sendo o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, que projeta a venda de Matheus Gonçalves para os próximos dias. Mas nem Cruzeiro, nem Red Bull Bragantino. Nenhum deles deve ser o destino do atacante de 19 anos de idade que segue em busca de espaço com o técnico Felipe Luiz. A informação publicada pelo paparazzo rubro-negro, de que um time da Rússia prepara oferta pesada, muito maior do que aquelas discutidas por Bragantino e Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a se acertar com o Fla para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros. Na última hora, o BAP desistiu do acordo que já havia fechado com o dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. Red Bull Bragantino prometeu uma proposta que ainda não chegou. Se essa oferta da Rússia vier com cifras maiores, a tendência é que Matheus Gonçalves seja negociado. Jogador de bom potencial, mas que ainda não conseguiu explodir com a camisa rubro-negra. Para completar o noticiário do Fla, o Emerson Royal foi apresentado nessa terça-feira como novo jogador do Flamengo e se disse encantado com o torcedor. Já Carrascal foi anunciado como reforço e já está viajando para o Rio de Janeiro, desembarque nessa quarta-feira para a apresentação oficial na sequência. É hora de falar sobre um goleiro que é alvo de Palmeiras e Flamengo. Ainda não existe proposta oficial, mas os dois clubes mais ricos do país estão bastante atentos a Pedro Morisco, goleiro de 21 anos de idade que pertence ao Curitiba e é tido no meio do futebol como a maior joia da posição em bastante tempo no futebol brasileiro. O Morisco é super precoce, já jogava no time principal do Curitiba desde 2023, na oportunidade foram 3 partidas. Em 2024 ele assume a condição de titular e em 2025 se torna ou confirma toda essa expectativa que existia sobre ele. Atleta de 1,91 m de altura, 84 quilos, formado na base do Curitiba, está lá desde o Sub-13. Passagens pelas categorias de base, contrato até 2027. Se você olhar no Transfer Market, hoje o valor dele é de 1 milhão de euros, mas não há a menor possibilidade de tirá-lo do Curitiba por um valor tão baixo. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo já sabem que para contratá-lo haverá a necessidade de um investimento pesado, até porque o Pedro Morisco é tratado como uma grande expectativa, como alguém com enorme potencial para se tornar goleiro de seleção brasileira e para jogar nos principais clubes do mundo. Palmeiras e Flamengo precisam de goleiro por condições e circunstâncias diferentes. O Flamengo perdeu reserva do Rossi, o Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e se muda para a Raposa no fim da temporada. Já o Palmeiras procura um sucessor para Everton. O Marcelo Lomba, mais veterano, gostaria de deixar o clube, tem conversas avançadas com o Fluminense e só não saíram ainda porque o Palmeiras não encontrou alguém que possa assumir a condição de segundo goleiro para eventualmente ser preparado para virar titular do Palmeiras, substituindo o Everton dentro de alguns anos. Se você já ouviu falar sobre o Pedro Morisco, use o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre ele e para dizer quais outros goleiros você gostaria que Flamengo ou Palmeiras contratassem. Bora falar agora sobre Samuel Lino. Queria te contar que o reforço mais caro da história do Flamengo tem tudo a ver com Felipe Luiz. Foi o treinador do Flamengo que pediu a contratação do Samuel Lino antes da Copa do Mundo de Clubes. Essa ideia foi sendo amadurecida nas últimas semanas e diante do assédio de outros clubes europeus, como o Napoli, o Sporting e uma equipe da Arábia Saudita, o Flamengo foi avisado sobre a concorrência. E entrou na parada, ofereceu 22 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus e conseguiu contratá-lo. Felipe Luiz tem certeza que o Samuel Lino é o ponto esquerda que o Flamengo precisa, até porque Michael e Everton Cebolinha, os jogadores da posição, não têm dado conta do recado. E a conta feita pelo Flamengo para justificar esses 22 milhões de euros de investimento tem muito a ver com a perspectiva de faturar grana com as saídas de Everton Cebolinha e Michael. Michael quase foi emprestado para um time da Arábia Saudita, existem ainda outras negociações. O Everton Cebolinha é outro que está de saída. O Grêmio sinalizou com uma possibilidade de empréstimo, mas nesse momento o Flamengo pretende vendê-lo em definitivo. Para o Samuel Lino o negócio também foi bastante positivo. Ele vai praticamente triplicar seus salários, com a lembrança de que na Espanha o imposto em cima do seu salário era de quase 46%. No Brasil, em cima dos salários em carteira, 27,5%. Em relação a direitos de imagem, o imposto ainda é menor.
Ah, só para completar, o Samuel Lino desembarca nessa terça-feira no Rio de Janeiro e na quarta-feira, no período da tarde, está prevista a chegada de Carrascal, meio atacante colombiano que pertencia ao Dinamo Moscou. A operação concluída em 12 milhões de euros, o Flamengo paga metade à vista, a outra metade em 2026. Bora te atualizar também sobre a melhor campanha da história do Flamengo no início de Campeonato Brasileiro. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo com a melhor campanha de sua história depois de 16 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Fla venceu o Atlético Mineiro por 1-0 na noite desse domingo no Maracanã com o estádio cheio e bateu 36 pontos. Nunca, nessa fórmula do Campeonato Brasileiro, por pontos corridos com 20 times, o Flamengo havia terminado a 16ª rodada com 36 pontos conquistados. Nem o time de Jorge Jesus, aquela equipe que encantou em 2019, havia conseguido tal pontuação. Foram 34 pontos no time do JJ depois de 16 rodadas. Na temporada, foram 33 pontos no time do JJ. O time de 2018 era até então o dono da melhor campanha com 34 pontos conquistados. Mais um recorde feito sob o comando de Felipe Luiz, que tem suas contestações, que tem seus erros, mas segue trabalhando super bem. A vitória contra o Atlético ainda garantiu ao Flamengo a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, tudo graças ao tropeço do Cruzeiro em casa contra o Ceará. A nova tabela de classificação do Brasileirão tem o Flamengo em primeiro com 36 pontos em 16 jogos, o Cruzeiro é o segundo com 34 pontos e um jogo a mais, o Palmeiras é o terceiro com 32 pontos e um jogo a menos do que o Flamengo e 2 jogos a menos do que o Cruzeiro. Só para completar, registrar a frase do Felipe Luiz quando perguntado sobre a chance de Paquetá ser contratado, abre aspas, para o treinador: o Paquetá não é um jogador nosso e temos que respeitar, mas ele tem uma história grande aqui, além do carinho da torcida. Não tenho dúvida de que o Paquetá teria espaço em qualquer lugar do mundo. Essa pergunta tem a ver com a iminente absolvição do Paquetá. Ele deve ter seu resultado do julgamento por conta daquela suposta manipulação de resultados divulgado nos próximos dias. Até quarta-feira essa história deve terminar. Se absolvido, como toda a imprensa inglesa afirma, a tendência é que o Paquetá seja alvo de uma proposta do Fla. O próprio jogador já demonstrou a intenção de retornar ao clube do coração. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.